Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, Game Designer da Monomid Studios, e estou aqui com o meu amigo, hoje muito bem apresentável, com um áudio belíssimo, Pietro Amaral. Tudo bom, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não está vendo mais o sol, ou só vê sol, na verdade, o dia todo. Como estão vocês? John, você se formou em quê? Eu me formei em Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia, então eu virei um programador ali, aquela coisa toda dos códigos. E você, Pietro, do que você se formou? Eu sou formado em design pela Universidade Federal de Pernambuco. Porra, que da hora. Não, é interessante que nenhum dos dois estudou jogos aqui, né? Não necessariamente como curso, né? Eu acho que é até um padrão quase que da indústria, não diria um padrão, né? Mas é muito comum na indústria, pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né, que estão trabalhando há mais tempo com o desenvolvimento de jogos, não terem feito faculdade especificamente de jogos, né? Porque antigamente até nem tinha essa faculdade e a galera foi dando um jeito para no final das contas cair na indústria e tudo mais. Então quer dizer que você está dizendo que nós dois somos velhos e os nossos convidados são os novinhos da história. Basicamente, mentira, né? Não sei quantos anos essas pessoas têm, mas é por isso que nós convidamos eles hoje para bater esse papo, porque nós temos dois especialistas em faculdades, principalmente a Faculdade de Desenvolvimento de Jogos, né? Tem nomenclaturas, a gente vai comentar muito sobre isso, sobre qual é a diferença do desenvolvimento de jogos para criação de jogos, né? Acho que tem muito disso, mas o nosso papo hoje é sobre faculdade, sobre a Faculdade de Desenvolvimento de Jogos, sobre todos esses apêndices que rolam em volta delas, o dia a dia de como é uma faculdade, o que você faz, o que você estuda, e por isso a gente tem esses dois convidados incríveis que viveram na pele, né? Eu acho que a Fabi vai viver dos dois lados, né? Mas vamos lá, eu queria apresentar eles dois antes da gente falar mais, o nosso, em ordem alfabética, né? O nosso amigo Davi Batista. E aí, Davi, tudo bom? Fala, Joãozeira, beleza, mano? Poxa, muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. Como o Joãozeira falou, esse aí, eu sou o Batista, sou game designer na Dumativa e também crio conteúdo aí sobre game design nas redes sociais e fiz faculdade de jogos digitais, olha aí. Porra, isso, cara. Que legal, que legal. Valeu pela presença aí, cara. E vou tentar tirar todas as informações desse curso aí com você hoje. Tamo junto. E também temos a nossa amiga Fabi. E aí, Fabi, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente. Como o John falou, eu sou a Fabi, eu sou formada em jogos digitais, sou game designer na TEPS, faz uns 2 anos e alguns meses, e tenho um pouco de experiência em outras áreas do desenvolvimento de jogos também, que a minha faculdade me proporcionou uns outros conhecimentos. E é isso, prazer estar aqui. E obrigada pelo convite. É nóis. Fábio, muito obrigado pela presença. E, bom, como a gente comentou, hoje a gente vai bater um papo principalmente sobre faculdade, né? Fábio, você comentou pra gente, né? Tinha comentado com o Pedro que você trabalhou, você fez o curso de desenvolvimento de jogos, né? Cada um tem um nome diferente, mas você também foi professora. Isso? É isso mesmo? Sim, sim. Fui professora no Senac de Porto Alegre durante um tempo, acho que deu uns 6 meses, mais ou menos. Em Uhum. torno disso. Aham. Porra, legal. E é por isso que eu comentei, né? Talvez você tenha até uma visão um pouco maior do que a gente, porque você viu o lado do professor, coisa que eu, o Pietro, imagino, e o Davi não tivemos muito tato com isso, né? Eu dei umas pequenas aulinhas em alguns lugares aí, mas não chega a ser dentro de um curso e tudo mais. Legal, gente. Muito legal que vocês estão aqui e vamos começar. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre faculdade, eu queria ouvir um pouquinho da história de vocês, do porquê que vocês decidiram fazer faculdade de jogos. E vamos fazer o contrário. Fábio, conta pra gente, por que você decidiu fazer essa faculdade? Como que surgiu essa ideia e onde você achou essa faculdade? Beleza. É uma ótima pergunta, porque eu não sei se eu tenho uma resposta exata para ela, entendeu? Várias pessoas me perguntam, Sim. pô, como é que tu decidiu fazer jogos e tal? Até porque a ideia de fazer jogos há
10 anos atrás, né? Que foi mais ou menos quando eu estava na faculdade, ela era uma ideia muito nova ainda, né? Uhum. Mas eu sempre tive muita clareza na hora de escolher um curso que eu gostaria de fazer um curso que eu ficasse no computador, porque eu gostava muito, na adolescência e tal, eu ficava bastante de computador. Sim, sim. E aí, ainda na faculdade, no ensino médio, tinha aquelas revistas de estudante, era estudante alguma coisa o nome da revista, e ela tinha lista de vários cursos, assim, e aí eu precisava meio que decidir o que eu queria fazer da minha vida, né? Sim. E aí eu peguei o índice daquela revista e eu fui escrevendo no caderno o que eu me interessava e tal, e aí depois eu ia riscando. E naquela revista tinha o curso de jogos digitais, né? E na Caraca. época, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho, se eu não me engano, tinha 13 universidades, talvez, que tinham um curso específico de jogos digitais, né? Então tinha Fevale, Unicinos e, se eu não me engano, Uniriter. Não tenho certeza da Uniriter, mas Fevale e Unicinos tinha. E aí eu meio que precisava decidir entre elas duas. E aí a minha decisão partiu de que na Fevale eu fazia um jogo por semestre. Pô, legal. E eu achei que aquilo, naquele momento, faria bastante sentido, assim, de eu já praticar e etc., entender mais do desenvolvimento e do processo, né? Colocar a mão na massa e fazer currículo, no final das contas, né? Fazer portfólio, né? Total. Exato, exato. E foi o ponto principal, assim, de decisão em qual universidade eu ia me prestar vestibular, né? E foi muito bom, me ensinou bastante e tal. Então, foi mais ou menos assim que eu decidi, foi ter um jogo por semestre para fazer. Pô, é uma puta história legal. Eu acho que é normal, né? Eu acho esse tópico legal porque eu, como eu falei, eu sou formado em design, mas eu fiz um intercâmbio. Nesse intercâmbio, eu tive a oportunidade de passar um ano estudando e a universidade tinha exatamente esse formato de a cada 6 meses você produzir um jogo com aquilo que foi ensinado e um pouquinho a mais. E o legal é que, como a universidade, ela tinha um foco, assim, você ou faz game design, ou você é producer, ou você é artista, ou você é desenvolvedor. Então, você realmente trabalhava na área que você já tinha escolhido ali desde o início, né? Eu acho essa uma estrutura muito massa para quem está começando, buscar esse caminho de desenvolver logo de cara e fazer bastante coisa, porque isso com certeza já. A gente sempre fala aqui, né? Fazer jogo é como você vai começar a ter experiências, é a melhor forma de aprender jogos, né? Então, é isso. E Davi, você, como foi? Vamos lá. Pô, essa é uma história que eu gosto de contar, da hora ter oportunidade. Legal. Eu me identifico bastante com a história da Fabi, tipo, tem coisas parecidas aí, mas vem um pouco de trás, assim. Eu, no ensino médio, eu fiz ensino médio técnico de informática, né? E eu dei a sorte de que no meu técnico, no último ano, no terceiro, tinha uma introdução breve, tinha uma matéria de games, que era desenvolvimento de games, introdução ao desenvolvimento de games. Caraca. E eu dei ainda mais sorte de que meu professor era um cara que manjava bastante de Unity e bastante das coisas no geral, assim, ele instruía bem e, enfim, foi muito legal. Um salve aí pro Paulo. Eu sei que ele gosta bastante de game design, talvez ele assista, ouça. Salve o Paulo. Mas aí o Paulo, o que acontece? Eu já mexia com TI, assim, eu comecei a fazer fila com coisa de fazer site e tal no ensino médio, né? Aprendi no técnico, comecei já a fazer um dinheiro assim. Só que, cara, games era uma coisa que eu sempre gostei muito, clichêzão, né? Mas estava muito distante de mim, eu achava que era impossível fazer. E aí, nessa aula que eu tive com o Paulo, ele fez um jogo na Unity em 2 aulas ali, foi coisa de 2 horas e meia, assim. Ele fez um joguinho bem simples e eu consegui acompanhar, fiz, aí eu falei, cara. Eu vi que era possível, sabe? Aí, a partir desse momento, eu pensava em fazer algo mais voltado para TI. Eu falei, vou fazer jogos, é isso aí. E eu estudei na FIAP School, que é a escola da FIAP, né? A FIAP é uma faculdade aí, para quem não conhece. E aí, por estar na FIAP School, eu já sabia que tinha um curso de jogos, o próprio Paulo falou. A partir do momento que eu tive essa aula, eu já fechei questão. Falei, vou fazer faculdade de jogos. E, fato curioso, no terceiro ano, na metade dele, eu fui contratado pela faculdade como desenvolvedor. Então, eu já Caraca. trabalhava na faculdade de outra forma, Uhum. eu era front da faculdade, então mexia no site, essas coisas, e aí eu aproveitei que quem trabalha lá tinha bolsa, então eu não paguei a faculdade e escolhi faculdade de jogos, que foi maravilhoso para mim, excelente.
Foi Porra, muito bom. caraca, que história de sucesso, hein, cara? Que legal demais. Pois é, foi bem legal, mano. Pô, sou muito grato, assim, de ter tido aula com o Paulo e dele ter mostrado, sabe? Porque eu acho que um bom professor faz muita diferença da gente ficar motivado e tal. E eu sinto que aquela aula me motivou muito. Foi a partir daí que eu comecei a ver game, tipo, devlog, essas coisas e fuçar mais. Uhum. Você não estudou só com o Paulo, como com o já aparecido aqui, Guilherme Quintana, né? Grande Quintana, um professor de game design, ele mesmo. Legal. Porra, monstro. Que legal, gente. Bom, vamos lá, né? Agora sim, dado as apresentações, as histórias de vidas bonitas aí, a gente queria tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Por quê? Porque muita gente vem procurar a gente perguntando por onde eu começo, o que que eu devo fazer, como eu faço para entrar na indústria. E essa pergunta, né? A segunda pergunta é: devo fazer faculdade de jogos? E eu não saberia responder, porque como vocês e eu e Pedro comentamos, a gente não fez necessariamente faculdade de desenvolvimento de jogos. E vocês que estavam lá diariamente, com certeza tiveram uma base muito melhor e têm noção melhor de como era a grade, como é que eram os cursos. Então eu queria trazer essas perguntas para vocês. Vamos lá. A primeira pergunta é: quem que vocês acham que deveria fazer faculdade de desenvolvimento de jogos ou jogos digitais? O que que vocês acham? Cara, assim, eu acredito é uma resposta que é relativamente subjetiva, mas da minha experiência e de acompanhar a galera que estudou comigo, principalmente, né, vou falar bem da minha experiência, a Fabi pode ter outra experiência totalmente diferente, mas eu sinto que a faculdade ajuda muito pessoas que estão se descobrindo ainda na relação de qual área elas querem atuar e o que especificamente dentro da área de games elas vão fazer, porque na minha experiência de facul, é, a gente teve leves aprofundamentos sobre assuntos específicos, mas no geral foi uma introdução mais generalista para o que é desenvolver games, né? Eu também na faculdade que eu estudei também teve jogo, tipo, de TCC, tinha que fazer um jogo, a cada semestre tinha Game Jam da faculdade, então fiz bastante jogo, foi ótimo, mas no caráter de matérias era muito uma questão de explorar e entender quais os papéis de cada área e ver, né? Aí você explora e realmente se especifica ali, conversando mais com o professor, enfim, indo mais atrás, mas você tem um caráter mais generalista para entender. Então, acho que se você está procurando entender mais, explorar um pouco de cada área, e ter liberdade para fazer isso sem ser sob pressão, acho que a faculdade funciona muito. Quando você já tem um direcionamento, né? Por exemplo, eu já tenho um background de programação e eu programo já jogos. Às vezes, dependendo do que você quer e da forma que você quer, não vai valer tanto a pena, porque você já tem esse caráter, já tem esse conhecimento. Às vezes vale você ir em algo mais específico, sabe? Mas vai depender muito da pessoa, né? Perfeito. Fabi, você quer complementar com alguma coisa? Eu concordo com o que o Batista comentou. Eu acho que essa questão de tu poder explorar outras áreas sem ter necessariamente uma pressão de... Enfim, tu tá ali se descobrindo, eu acho que é muito interessante. E uma coisa que eu notei, assim, enquanto professora também, é que a questão da gente ter de saber lidar também com as diversas áreas que envolvem desenvolver jogos, né? Às vezes tu vai precisar de uma comunicação com o dev, tu sendo artista ou game designer, e tem um pouco dessa colaboração enquanto um time, né, para desenvolver um jogo. Então eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante nessa questão também, né? Pelo que vocês estão falando, né? E também é o que eu percebo da galera falar, é o resumo, né? Vale a pena fazer faculdade se você não sabe que cargo você quer fazer no trabalho, né? Você não sabe se você quer ser o programador, o artista, o game designer, ou producer, né? A faculdade, pelo que dá para olhar ali, num geral, ele é mais uma introdução a todos os ramos do desenvolvimento de jogos. Mas o cara que quer ser o programador e já tem certeza que quer ser o programador, ou quer ser o artista, a faculdade, ela, claro, vai ajudar, vai introduzir ele a essas matérias, mas não vai ser tão específica. Exatamente, exatamente. Eu acho esse um bom ponto, John. E assim, eu analisando o meu tempo de faculdade, eu é mentira eu dizer que eu sabia que eu queria ser designer. Mas entrando na universidade de design, eu entendi que eu gostava daquela profissão e que eu entendo que ela me ajudou mais do que se eu fizesse um curso de jogos em geral, né? Já que para game design, e eu falo isso bastante, né? Eu entendo que você precisa saber ser um bom designer e não necessariamente saber só de jogos.
E aí, John, você fez programação, ciência da computação, né? Você queria ser programador? Como foi essa experiência para você e como é que isso te levou lá dentro para o mundo de jogos? Então, a minha história é um pouco diferente da de vocês em alguns âmbitos, né? Na verdade, eu sempre quis trabalhar fazendo jogos, mas, porra, eu lá do interior, em 2008, 2009, não fazia ideia como funcionava, né? E eu tinha um primo que era programador, ele fez a mesma faculdade que eu, ciência da computação, há anos atrás. E eu chegando para ele, conversando para ele na época, eu falei, porra, eu queria fazer jogos, que faculdade que eu devo fazer? Aí, porra, eu tava no interior de São Paulo e ele falou, cara, as únicas faculdades que eu tinha de opções eram caras e eram pagas, né? A faculdade da EMB Morumbi aqui de São Paulo, a da PUC, que eram mais conhecidas, assim, pelo menos para ele. Ele falou para mim, cara, para você entrar no mundo de desenvolvimento de jogos, talvez o caminho mais fácil e aquele que te dê oportunidades, mesmo sem necessariamente fazer faculdade de jogos, é programação, porque sempre tem que ter um programador, né? Eu lembro bastante de ele falar isso para mim. E foi por isso que eu fui fazer ciência da computação. E aí eu tinha esse foco, né? Mas claro que dentro da faculdade você aprende muito mais sobre várias outras coisas. Como o próprio Batista falou, né? Aprende web, aprende desenvolver aplicativos em geral. Na época nem tinha aplicativo na realidade, né? Mas aprende a fazer softwares em geral, né? Mas dentro da própria faculdade, como eu já tinha essa vontade de fazer jogos, eu comecei a participar dessas game jams, pesquisar mais, aprender Unity, e como eu tinha uma bagagem muito boa de programador, foi fácil para mim, de certo modo, a aprender a Unity, né? Porque, porra, tudo que eu aprendi na faculdade, eu estava despejando dentro da Unity como linguagem de programação, lógica de programação, e foi assim que eu comecei meus primeiros, sei lá, portfólios aí, até eu conseguir entrar, né? Na TEPS em 2016 como programador de jogos, e ali eu fiz, depois de certo tempo, o shift. Mas foi assim, basicamente eu fiz ciência da computação porque para mim na época era o jeito mais fácil de entrar na indústria e deu certo, né? Muito legal. Explorando a história de vocês três, a gente entende que vocês queriam, de certa forma, trabalhar com jogos. A Fabi, num lugar de não necessariamente jogos, mas ela foi buscar um pouquinho o que era isso. E aí eu já vou entrar num ponto polêmico aqui. Muita gente, enquanto tá, quando decide que quer fazer jogos, é simplesmente porque gosta de jogar, porque ama jogos de videogame, ama jogos de tabuleiro, o que quer que seja. E aí a minha pergunta para vocês é: gostar de jogar deveria ser o que decide o que você vai fazer jogos, ou tem um outro lugar? Assim, como foi também essa quebra, talvez, do eu vejo jogos do lado de fora e agora que eu entendi o que faz é um pouco diferente para mim. Como já mudamos aqui as pessoas que começaram a responder, vamos começar pelo Davi. Davi, qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que definitivamente é algo que ajuda, né? Você levar o dia a dia, enfim, quando você precisa buscar referência, estudar, gostar de jogar é algo que vai te ajudar, Uhum. mas definitivamente, na minha opinião, isso é 100% pessoal, é algo que não vai, não é uma boa definição de se você deve ou não trabalhar com jogos. Isso foi algo que eu vi acontecer na faculdade mesmo, né? A minha sala, eu fiz tecnólogo, então 2 anos de faculdade, o primeiro ano tinha, sei lá, 45 pessoas, o segundo ano tinha tipo 18. Então, Pode crer. isso já fala muito sobre essa questão dessa ilusão que as pessoas têm sobre o que é trabalhar com jogos, assim, não digo nem ilusão, acho que é falta de conhecimento mesmo do que é, e eu me incluo nisso, porque quando eu entrei eu achava que era uma coisa e fui descobrindo que eram outras coisas, né? Então, acho que existem uma grande quantidade de habilidades e coisas que você precisa desenvolver para trabalhar com jogos, e gostar de jogos ajuda, mas não vai ser o que você precisa ter para, tipo, realmente conseguir se manter na indústria de games, enfim, tá ali ativo e ser um profissional da área, acho que não é algo que vai, tipo, de fato te colocar lá, só vai te ajudar a ser algo menos pesado, sabe? No dia a dia. Interessante. Fábio, você como professora, eu entendo que você até, a gente conversou sobre isso já recentemente, que você teve uma visão tanto da faculdade quanto você fazia, como sendo professora dos alunos que entraram ali naquele processo, né? Então, eu queria entender também a sua visão. Você acha que gostar de fazer jogo, gostar de jogar é um definidor se eu devo fazer jogo ou não?
Bah, é bem polêmica essa. Eu tenho uma opinião bem parecida com a do Batista, e eu acho que, assim, enquanto professora, o que eu pude perceber, assim, é que a porta de entrada de muitos dos meus alunos, eu não vou dizer todos, né? Mas era que eles gostavam muito de jogar e eles passavam o dia inteiro jogando, Caraca. né? Eles vinham do ensino médio, do ensino médio, praticamente. Alguns não eram todos, eu tinha alunos de todas as idades, inclusive alunos mais velhos do que eu. E todos gostavam muito de jogar e eles, na época, eles jogavam até mais do que eu. Porque, enfim, eu trabalhava, eu tinha outras coisas, eu também jogava, mas eu não passava tanto tempo assim jogando. E eu acho que, assim, gostar de jogar é fundamental, mas eu acho que quando tu decide que tu quer trabalhar com jogos, eu acho que a parte de tu entender que é um trabalho, ela muda bastante, assim. Talvez uma virada de chave que as pessoas têm que ter em mente, assim, porque, cara, pode ser que tu não faça o jogo que tu quer, da maneira que tu quer. Talvez eu tô destruindo sonhos com essa fala, tá? É, mas eu Mas é acho que isso é aí isso, mesmo que a assim. gente quer. Exato, é isso, entendeu? Tu entender que, tipo assim, amo jogar, amo, por exemplo, eu amo jogar FIFA. Eu acho legal, entendeu? Mas talvez. Mas hoje eu não trabalho com um jogo de futebol, por exemplo. Eu trabalho com outro nicho, sabe? Então eu acabo tendo um olhar diferente, assim. E eu acho que essa separação de tu entender, eu amo jogar, talvez tu não faça o jogo dos teus sonhos trabalhando na indústria. Eu acho que isso é uma separação importante de se fazer, assim. E eu acho que eu via muito em sala de aula também que dava esse choque, assim, nos alunos, né? Primeiro que eles entendiam que fazer um jogo é difícil, é trabalhoso, e que eles não iam, talvez, não que eles não iam conseguir, mas daria muito mais trabalho para eles fazerem, sei lá, um GTA brasileiro, né? Sim. Essas ideias malucas que a gente tem quando entra na faculdade, que tipo, eu quero fazer o GTA brasileiro. Alguma coisa nesse sentido, assim. Porque é uma realidade bem diferente, assim. Eu acho que um bom jeito da gente analisar mesmo se a pessoa realmente quer fazer jogos ou não é perguntar para ele se ele gostaria de fazer um jogo que não é o tipo de jogo que ele gosta de jogar, sabe? Ah, eu gosto muito do GTA, como a gente comentou. Você faria um jogo puramente narrativo? Se o cara fala que não, pô, aí você tá diminuindo muito até o que você vai poder trabalhar, sabe? Pô, você só vai querer trabalhar nos tipos de jogos que você trabalha, ou tipo do cara que quer trabalhar com jogos, mas nunca faria jogos de mobile. Porra, cara, desse jeito fica difícil, sabe? Dessa maneira você não tá realmente querendo fazer jogos. Você quer fazer aquele jogo específico, mas essa é a mesma ideia da criança que hoje tá jogando, sei lá, Minecraft e quer fazer o joguinho dela, né? O GTA brasileiro, como você comentou. Ô, Johnzeira, eu queria continuar só, adicionar uma coisa do que você falou, que é muito legal isso. Claro, claro. Que você falou, né? Muitas vezes você, e a Fabi também falou, que muitas vezes, acho que 99% das pessoas, na verdade, né? Desculpa destruir o sonho aí, você não vai trabalhar com o jogo dos seus sonhos. Pode acontecer, mas é um privilégio muito grande, né? Então, foi uma coisa que eu já passei por alguns processos, né? De entrar em empresas e tal de estúdios, né, de vaga de emprego, e uma pergunta que todos eles fizeram foi, tipo, você trabalharia com gênero XYZ? Você trabalharia num projeto onde Uhum. não é a sua área específica ou a coisa que você mais ama no mundo? E é bem interessante isso, porque é uma pergunta que eles que realmente me fizeram todas as vezes, e é isso, exige muito acho que, como a Fábio falou, exige uma maturidade muito grande que vira essa chave na faculdade, que por mais que seja a parada que a gente ama, que é jogar videogame, assim, enfim, é um trabalho, né? Você vai ficar lá 8 horas, vai ter dia que vai ter coisa muito chata, então, tipo, você tem que ter a maturidade de lidar com essa situação. E a faculdade também é um bom clique para isso, assim, acho que você pega muito essa visão, né? Porra, muito foda essa fala sua, cara. Porque é bem isso, né? É desmistificar, no final das contas, como é trabalhar e o que realmente é fazer um jogo, né? Não é só a glória de bater no peito e falar, olha, esse jogo é meu, né? Esse aqui é o meu jogão top, assim. Total. É, só para complementar nesse ponto, e assim, para dizer que eu concordo com vocês três, é, eu só queria complementar com quando a gente está falando em trabalhar com jogos,
é um trabalho. Então você precisa entender que é exatamente o que vocês falaram, você não vai trabalhar com o que você quer e que Uhum. tem as partes chatas. Não é só fazer um jogo, não é só bonito. Muitas vezes eu vejo pessoas entrando em game design porque acha que vai ser dono de ideias e é só isso. Cara, tem toda uma parte de processo. Então, uma recomendação que eu dou é conversa com profissionais, tenta entender o dia a dia. Se você está pensando em fazer uma faculdade de jogos para trabalhar com jogos, tentar descobrir como é o dia a dia daquela profissão, se aquilo faz sentido para você. Eu vou dizer, por exemplo, eu acho muito interessante o universo de advocacia. Muito interessante mesmo. Eu acho a parte de leis e as regras da advocacia. Eu acho que até de certa forma linka com game design, assim, porque você tem aquelas regras e a sua ideia é transformar e usar ao seu favor para ter bons resultados, né? Mas eu não seria um advogado, mas nem que me pagassem, no caso, como trabalho, né? Porque eu não gosto do trabalho que é feito, o trabalho de escritório, para mim, não é interessante. Ser advogado não é só o que passa nos filmes, né? É muito mais difícil. Eu tenho muitos amigos advogados e eu sei o quão difícil é aquela área, assim. Então, a minha recomendação é, quando você olha para jogos, você quer fazer, você entende que, pô, talvez eu queira trabalhar com isso, entenda que é um trabalho e que vai ter as partes boas, difíceis, e talvez o processo de produzir um jogo não seja tão interessante para você. E principalmente no começo, eu vejo muita gente querendo eu já quero começar trabalhando, fazendo, sei lá, trabalhando na empresa, na Rocksteady, fazendo o próximo GTA. Cara, isso não vai acontecer. Boa. Bom, vamos continuar agora, né? Voltando um pouco para o nosso curso de design e tudo mais, de desenvolvimento de jogos. Eu queria falar um pouco sobre a grade curricular do curso, né? Vamos lá, o garoto ou a garota gostaria de fazer jogos, ele viu lá que tem um curso muito legal numa faculdade tal, perto da casa dele, e ele vai entrar. O que que ele precisa se preocupar e o que que vocês dizem para mim que ele vai aprender diariamente ali, né? Qual é a grade curricular? O que que eu aprendo em cada semestre? A gente comentou que você vai ter que fazer um joguinho cada semestre, tem faculdades que pedem isso como trabalho, mas o que mais, né? O que que ele vai aprender na sala de aula? Fábio, o que que você normalmente ensinava para os alunos na sala? Vamos lá. Lá no Senac a gente tinha era separado em concept, né, em conceito, né, desenvolver o concept dos jogos, passar um pouco da história, né, como é que surgiu a indústria, etc., pegando bem a história dos jogos, né, do videogame e tal. Uhum. E a gente tinha separado um pouco da parte de arte e tinha programação também. Então a gente pincelava um pouco cada uma dessas áreas, assim. A gente falava um pouco de programação para dar a base para o pessoal, né? Programar os jogos que a gente pedia, a gente incentivava que eles fizessem jogos e tal, como um projeto mesmo dentro do curso. Então a gente também ensinava prototipagem, passava por programação, passava por modelagem em 3D também. A gente ia passando os conceitos básicos assim para eles conseguirem talvez modelar um personagem, botar na Unity. A gente passava um pouco de programação voltada a 2D, 3D, né? Esse tipo de coisa para dar realmente uma base para que eles conseguissem desenvolver as ideias que eles tinham, né? Então partia mais ou menos dessa forma. Massa. Davi, a sua faculdade em si, você falou que ela era uma tecnóloga e tudo mais. Uhum. Também era um pouco sobre isso? Tinha alguma coisa diferente? O que você acha? Pelo que a Fábio falou, era bem parecido na real. Eu até abri aqui a grade para eu ver. Legal. Mudou, né? Da época que eu estudei, já mudou algumas matérias que a gente reclamava, eles colocaram, então isso é legal. Mas da época que eu estudei, olhando aqui, eu já consegui lembrar. A gente tinha também, tipo, modelagem 3D, tinha programação, tinha game design, tinha uma parte de design que eu achava legal, que tinha UX e UI um pouco assim para entender também, pelo menos o básico. A gente tinha roteirização, né, para coisa de storyboard, Que enfim, legal. narrativa, né, do jogo. Tinha. Tinha uma matéria de sound design, que foi onde eu meio que. Eu comecei a ir pro game design graças a essa matéria de sound design, é uma história maluca, mas enfim, tinha sound design.
E era isso. E aí a programação entre o primeiro ano e o segundo ano era dividida em cada semestre em um tópico. Então, tipo, teve um mês que era, tipo, um semestre mais 2D, depois 3D, depois VR, depois, tipo, meio que tudo junto, assim, eles iam variando, sabe? Que da hora. E o game design só tinha no primeiro ano, quando eu estudei. E no segundo ano era mais voltado para level design e outras partes do jogo, produção, enfim. Tipo, o game design era só no primeiro ano. E era meio que isso. É um pouco parecido com o da Fab, sim. Uhum. E como que funcionava, a cobrança, provas e tudo mais? As provas eram trabalhos que vocês tinham que fazer, ou como que era a avaliação no final? Uhum. Era meio diferente, é isso que é engraçado, né? Que eu acho que acaba que a faculdade de games ela reflete um pouco do que a indústria é, de certa forma, de não ter padrão, né? A indústria Uhum. de games é uma das indústrias com menos padrão de todas as indústrias, né? Que Perfeito. cada estúdio faz de um jeito, enfim. Eu acho que isso se replicava bastante, pelo menos na minha experiência, de como eram as provas dos professores, né? Então, tipo, o professor de programação meu, ele era um negócio mais pragmático, então, tipo, ele ensinava a fazer um jogo, aí você pegava os conceitos, ele pegava esses conceitos e falava, você tem que aplicar esses conceitos fazendo um jogo aqui ou, enfim, aplicando esse conceito em 2 horas aqui, que é o tempo da prova. Caraca. Aí a gente abria a Unity, ia lá e fazia, sei lá, qualquer que seja que ele tinha ensinado a gente a fazer, né? Aí, tipo, roteirização era outra parada. Tinha que, sei lá, a gente aprendeu a famosa jornada do herói, né? E aí tinha que aplicar essa jornada do herói numa narrativa sua. Então, nem mexer em engine assim, mas tinha que fazer. Uhum. Aí o X e o Y era tipo montar a HUD e estrutura de um jogo inteiro de HUD, de menu e UI, enfim. E aí, tipo, modelagem e animação, você podia, né, fazer, era mais livre. Então ele ensinava e aí você podia só aplicar igual era programação. Mano, variava muito, assim, era meio difícil o padrão. Total. E do jeito que você falou, não chegava em nenhum momento você teve aquela folhinha para responder perguntas descritivas. Ah, nunca tive. Caraca, Nunca diferente tive. mesmo, que legal. Fábio, a sua também era nessa pegada? Era mais tradicional? Como funcionava? Beleza, eu vou separar em a FAB professora e a FAB estudante. A FAB estudante, a gente tinha as disciplinas de arte, programação, e tinha até um pouco de gestão. E aí os testes eles variavam bastante, assim, às vezes a gente tinha que entregar um, um desenho, né? Às vezes a gente aprendia cenário, aí tinha que fazer o desenho do cenário e entregar para o professor e tal, baseado nos conceitos que ele tinha ensinado em aula. Programação tinha de todos os tipos de teste, tinha desde. Eu não comecei na Unity, porque faz muito tempo que eu fiz faculdade, então a Unity estava ainda engatinhando naquela época. Que da hora. Então a gente tinha um programa da Microsoft, eu não lembro exatamente qual é, mas até naquele eu mexi. Flash, né? Sei lá, essas coisas bem antigas, assim. Eu comecei no Flash e aí depois foi. Tinha o Corona, que era um software para fazer para telefone, só que não era smartphone, era um outro negócio, era bizarro, mas enfim. Caraca, Aham. caraca. E aí variava, né? A gente às vezes tinha que entregar um jogo em aula, tipo, com umas coisas básicas do que a gente tinha aprendido, aí entregava, tipo, a build pro professor e tal. Às vezes a gente tinha que escrever código no papel, então variava muito. É, 3D a gente entregava um personagem e outro. Então era mais ou menos assim, e era aquela coisa de faculdade, né? Com nota e etc. E a Fábio, enquanto professora, eu não tinha necessariamente uma obrigatoriedade de aplicar prova, mas eu aplicava. Às vezes eu aplicava porque eu pensava, acho que eu preciso testar o conhecimento dessa galera, e aí eu fazia uma prova e tal, e às vezes fazia escrita. Quando eu ensinei prototipação, eles tinham que me entregar o protótipo e tal, então eu tentava ir por essa linha mais ou menos com eles, assim. Legal. Mas aí, naquele momento, era muito mais se eu sentia a necessidade de aplicar uma prova, alguma coisa nesse sentido ou não. É, nesse cenário de currículo escolar, como vocês, se vocês tiveram prova ou não, eu queria saber o que é que vocês sentiram falta do currículo escolar. Pensando no, quando vocês fizeram e até o que vocês conhecem das universidades de hoje, o que é que poderia ser melhorado no cenário de vocês? Tipo, pô, eu gostaria de ter mais aula disso. Eu acho que as universidades poderiam trazer um pouco mais disso daqui. É, assim, isso é uma crítica mais para onde eu estudei, assim, eu creio que não é um padrão, tá, entre as faculdades, mas uma coisa que eu senti, tipo,
que eu não vi sentido, que eu acho que poderia ser substituído por uma outra matéria. Eu tive nos dois anos, né? Desenvolvimento de aplicativo para Android e desenvolvimento de aplicativo para iOS. E assim, bacana, tá? Um conhecimento útil, mas para mim, que estava 100% focado, tipo, eu não queria fazer aplicativo, eu queria fazer jogo. E aí, essas foram duas matérias que eu passei assim, mas passei batido porque não me interessava muito, sabe? Porque não ressoava como o resto das matérias. E, enfim, eu gostaria muito que ao invés dessas duas matérias, que é desenvolvimento de aplicativo e não de jogo, pudesse ser algo mais focado para, já que é para celular, não tem problema, mas que seja, sei lá, entender métricas de como funcionam os jogos mobile, ou enfim, alguma coisa voltada para jogos mobile mesmo. Tipo, eu aprendi como funcionava para subir jogo para Google Play e App Store, tipo, sozinho com meus amigos depois, assim, no primeiro jogo comercial que eu fiz para celular, que eu tive essa experiência com o pessoal, sabe? Bater na cabeça. Bater na cabeça, é. A gente teve a sorte de ter um cara que manjava, então foi mais tranquilo. Mas, tipo, sabe, foi um negócio que foi por fora e eu sinto que é uma coisa super importante que passa super batido, essas coisas de você entender o que pode, o que não pode quando você vai subir um jogo na App Store, no Google Play, ou enfim, na Steam, alguma coisa de análise, você entender mais sobre marketing, essas coisas faltou, eu não tive muita instrução sobre isso, eu aprendi vendo vídeo, com contatos da indústria dos games que eu fiz no LinkedIn em outros lugares, assim, mas na faculdade eu não tive nada disso e fez Uhum. muita falta, assim, eu bati muita cabeça até aprender mais, assim, até hoje eu bato, na verdade. É, o que eu senti falta hoje eu sei que isso já mudou, tá? Eu tô falando de um background de, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tava fazendo faculdade. É que a gente tinha essa disciplina de projeto, que era quando a gente desenvolvia o jogo, ela corria em paralelo com outras disciplinas. E eu não tinha necessariamente 6 meses para fazer um jogo, eu tinha muito menos do que isso. E tinha outras disciplinas correndo em paralelo que elas tinham crédito, que era de maior crédito, né? Então, eu sei que isso hoje mudou. O pessoal mesmo, os alunos mesmo da faculdade, eles correram atrás e pediram para mudar isso, porque ficava um pouco ruim, assim, às vezes a gente não tinha aprendido tudo de programação, ou um pouco mais essencial para poder aplicar na disciplina de projeto. Então, as coisas ficavam um pouco em conflito, né? Mas eu até estava conversando com esse colega meu de faculdade, ele falou, cara, a gente conseguiu mudar isso bem no final da nossa graduação, né? Então, hoje já está diferente e eu acredito que ficou bem melhor, assim, porque eu acho que os resultados dos jogos desenvolvidos ali dentro da faculdade, eu acredito que eles possam sair até um pouco melhores do que na época que eu estava. Uhum. Você teve mais tempo, né, de fazer um negócio mais redondinho, né? Muito legal, cara. Muito legal. Ô, John, e você? Eu sei que você não fez jogos, ali você já explicou por causa do interior e tudo mais, mas eu queria entender, olhando hoje o currículo das faculdades, o que é que você enxerga que, pô, se eu pudesse fazer jogo, eu gostaria de fazer jogo porque eu já vi em alguns currículos isso e isso, e seria massa ter aprendido isso desde o início. E o que você também olha para os currículos hoje e faz, pô, eu sinto que as faculdades poderiam dar uma melhorada nesse lado. Legal. Eu, como você comentou, né, eu não fiz faculdade de design, mas eu acho que na faculdade de programação, na ciência da computação, poderia sim ter algumas coisas que, pelo menos para mim, na época que eu fiz, utilizavam-se linguagens de programação muito datadas, sabe? O professor, ele não utilizava o que estava no mais, digamos assim, mais atualizado da tecnologia para ensinar. Ele utilizava uma tecnologia, de certo modo, antiga. Eu fui aprender, por exemplo, a Unity utiliza C Sharp, né? Ou a Unreal utiliza C++. E a gente utilizava o C, que eu não sei se você sabe, mas é a versão antigona, que ainda nem é orientada ao objeto, né? Umas palavras chiques aqui de programação, mas basicamente a tecnologia era ultrapassada. E eu acho que uma coisa que as faculdades deveriam fazer, que com certeza ajudaria muito mais a eu depois pegar facilmente, desenvolver facilmente, é essa atualização de tudo ali, sabe? A gente conversava com coisas de caras que escreveram livros há, sei lá, 40 anos atrás, sabe? 30 anos atrás. Provavelmente isso mudou um pouco, mas ainda assim, sabe? Era muito um teórico antigo. E a gente, principalmente desenvolvimento de jogos, é uma coisa que está muito correndo atrás, né? A gente é o ápice da tecnologia, né? Os jogos grandes, os AAAs,
utilizam umas tecnologias muito sofisticadas e inovadoras. E você vai ter que aprender na marra. Se você quer ser um programador de, sei lá, desenvolvimento de jogos, eu tive que aprender na marra muito dessas linguagens, eu tive que aprender na marra muito de como utilizar essas ferramentas, que nunca foi passado isso para mim, sabe? Eu aprendi online, em EAD, em cursos online, porque a faculdade, ela era só, basicamente, igual todo mundo falou, né? Ah, ele apresenta um pouco de tudo, mas ele não discorre e aprofunda em nada no final. E é por isso que eu queria ouvir de vocês sobre o nosso próximo tópico. Depois da pandemia, né, se popularizou, né? Antes mesmo da pandemia, já estava começando a se popularizar muito dessas faculdades EAD. E, claro, durante a pandemia isso explodiu, né? Começou a ter muito mais faculdades que têm a opção de fazer EAD, faculdades que você consegue fazer nem necessariamente indo no local, e talvez nem exista o local físico da faculdade. E eu queria ouvir de vocês, dadas as opções e dada a experiência que vocês tiveram, vocês acham que é possível ter uma faculdade EAD? A faculdade que vocês fizeram, que eu acredito que as duas foram presenciais, vocês acham que dava para ela ter sido EAD ou não? A presença, né, e o lugar físico era importante para o aprendizado? Na verdade, eu terminei minha faculdade em 2020, então meu último ano, grande parte dele foi EAD. Ah, que Então eu legal. tive. Legal não, na verdade foi bem triste. Mas assim, Ah, o EAD cara. foi bom. O que foi chato que foi por conta da pandemia, né? E tal, foi uma Total, situação total. bem triste e tal. Mas o EAD valeu a pena. Mas assim, vou pontuar de ter conversado com muitos amigos e de outras coisas. O EAD valeu a pena para mim. Por quê? Porque eu estou numa situação bem privilegiada, onde já tinha um computador que rodava Unity, que rodava Unreal. Esqueci de falar, mas no segundo ano da minha faculdade a gente teve um contato com o Unreal também. É, mas eu já tinha um PC que rodava, né? Eu trabalhava com TI, já tinha guardado uma grana, já tinha um PC em casa bom, mas é muito pouco acessível para alunos e alunos que não têm esse computador que roda, né? Muita coisa que a gente estava aprendendo na época já era meio pesado, né? De rodar no PC, e aí você sendo limitado a não conseguir usar os laboratórios da escola, acaba sendo ele acaba virando algo até elitista, né? Pensando que para você ter a experiência como um todo da faculdade. Eu acho que vale muito a pena, dado a situação que você estiver vivendo, que infelizmente é uma área que ainda é muito elitista por conta dessa questão de software, da falta de acessibilidade, de você comprar um hardware legal e ter acesso a isso tudo, né? Entender inglês, enfim, tem várias questões aí que dificultam de ser mais democrático estudar games e trabalhar com games. Mas se você tem um PC que roda Unity ali e tem vontade, enfim, eu acho que e você se dá bem com essa coisa de ficar no computador bastante tempo e ter menos interação, na minha opinião, tendo estudado na pandemia, vale a pena. Mas tem muitas variáveis aí, tá ligado? Acho que vale pensar. Eu queria complementar um pouco o que o Batista falou, eu concordo com os pontos que ele teve. E aí, enquanto ele falava, eu estava lembrando eu enquanto professora e enquanto aluna também, né? Eu acho que em EAD a gente perde um pouco a questão humana de networking mesmo, né? Porque eu, enquanto professora, eu lembro exatamente quais alunos eles eram os mais dedicados em sala de aula. E isso no EAD eu perco. Eu não consigo olhar. E aí, se chegassem para mim na época, quando eu era professora, seja, sei lá, alguma empresa, e falassem, pô, me indica um aluno teu para fazer um estágio aqui na empresa, eu saberia exatamente quem dizer, porque eu estava com ele em sala de aula, entendeu? Eu saberia qual deles falar. E no EAD eu não tenho isso. Então fica um pouco difícil, assim, tu entender o quanto o aluno está se esforçando ou não, enfim, e até tu poder falar alguma coisa, né? Passar algum feedback na aula mesmo, né? Tipo, tu vê que talvez o aluno tá indo por outro caminho que não é o ideal, tu conversar com ele, dizer, acho que não é por aí, né? E eu, enquanto aluna, eu algumas vezes já aconteceu de eu receber pessoas que falarem comigo porque algum professor meu lembra de mim e indicou para falar comigo por algum motivo ou outro, né? Então eu acho que no EAD tu perde um pouco isso, assim. Tu perde um pouco o networking, tu perde um pouco de observar teu aluno, de ajudar ele um pouco mais. Então eu acho que tem as suas vantagens, claro, né? Às vezes a pessoa quer estudar jogos e ela é do interior, né? E ela tem a oportunidade de estudar jogos via EAD, e eu acho super bacana e tal, mas eu acredito que tenha perdas também bem significativas, né?
Eu queria acrescentar do que a Fábio falou. Isso é muito verdade. Eu não falei muito isso nos outros tópicos que a gente entrou, mas para mim o ponto alto, assim, tem muitas coisas muito boas que vieram com fazer a faculdade para mim como pessoa. Mas o ponto mais alto disparado foi o networking. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, então no primeiro ano que era presencial e o começo do segundo, eu aproveitei ao máximo isso, tanto que eu sou amigo do Quintana hoje porque eu ficava enchendo o saco dele na aula. E outros professores também. Sim, Então, sim. tipo, essa parada faz total diferença, assim, de você sentir que está indo para o lado certo, de você ter um feedback ali. Eu virei também bastante amigo do coordenador do curso de jogos, aí, Salve Sandro. Ele me levou para vários eventos e coisas porque eu conversava com ele, tentava entender, mostrava interesse. E essa parte de você conseguir se comunicar, tipo, abre muitas portas, assim, muito legais. Tipo, de jogos, de oportunidades, de conhecer gente mesmo, que também, às vezes você faz grandes amigos, né? Eu tenho um estúdio que eu abri com dois meninos que estudaram comigo na faculdade, então, tipo, é tudo fruto de conversar. Essa conversa não rolaria nada disso. Explorando esse cenário ainda da faculdade, né? Eu queria entender de vocês, eu queria entender, não, eu queria ouvir de vocês qual é a dica que vocês dariam, pode ser mais de uma, para as pessoas que estão vivendo a faculdade agora. Então, se você está numa faculdade de jogos, qual é aquele, o que é que a pessoa não pode deixar de fazer? Imagino que o Batista vai falar networking, mas o que mais? Então, vamos começar por você, Batista. Manda aí. Maravilha, maravilha. Tá, você já matou a primeira e a principal, que é o networking, mas muito além disso, eu acho que você tem que aproveitar essa oportunidade de explorar as áreas sem ter pressão. Porque isso é uma coisa que eu percebi depois que eu comecei a trabalhar com jogos, né? A partir da minha primeira experiência, que tem o trabalho e tal, e você tem o vão de errar, claro, mas é muito diferente da faculdade. Na faculdade você tem um grau de experimentação das coisas muito mais legal. Então, aproveitar o que a grade te oferece, né? Se é um jogo em 2D, fazer um jogo em 2D, tipo, todas as oportunidades de fazer jogos e estudar coisas específicas e ler livros que a faculdade te ofereceu, coisas desse tipo, abraçar todas elas, assim, não, nunca é demais assim consumir conteúdo, aprender, mesmo que seja teórico, não precisa ser tudo prático também. O conteúdo teórico, principalmente em game design, também pode te ajudar muito. E às vezes a faculdade dá isso. Lá onde eu estudei tinha vários livros físicos do Jesse Shell, aquele bem manjado. Então foi bem legal pegar ele na mão e tal, e ler um pouco dele. Então aproveitar tudo que a faculdade te oferecer, de idas a eventos. Na faculdade que eu estudei tinha eventos de jogos, eu mostrei, a gente fazia jogos, né, para a faculdade. Eu, todos os eventos, levei jogo que eu estava fazendo e conversei com gente, peguei feedback, tentei entender. Enfim, aproveitar todas as oportunidades que der ao máximo, porque a gente, na correria ali da faculdade, das obrigações da vida, a gente acaba esquecendo, mas é um momento especial que não volta ali. Também, às vezes, muitas vezes, se gasta um dinheiro legal, então, tipo, aproveitar ao máximo, sugar mesmo tudo que der, eu acho que é minha dica, assim. Boa. Sabe? Boa. Eu queria pegar um gancho no que o Batista falou, né? Que ele comentou que ele pegava os jogos dele, levava para o pessoal para darem dicas, etc. E eu acho que, enquanto ele falava, era mais ou menos isso que eu estava pensando também, porque eu acho que na minha época eu aproveitei pouco isso, de fazer com que os jogos que eu estava desenvolvendo na faculdade se tornassem algo mais visível no meu portfólio. Eu acho que eu aproveitei pouco isso, e eu acho que é a principal dica que eu daria assim, para as pessoas que estão na faculdade, é utilizar desse tempo, né? Do que tu tá aprendendo, do que tu tá conhecendo, para fazer um portfólio, para deixar tudo bem estruturadinho, direitinho, né? Seja no Itch.io ou alguma outra plataforma que a pessoa se identifique, né? Dependendo da linha que ela está seguindo dentro do desenvolvimento de jogos, mas é aproveitar esses momentos para fazer portfólio, para mostrar teu conhecimento também, que eu acho que isso vai te ajudar bastante numa oportunidade que tu tiver, assim. Ô, Fábio, e você foi professora também. E agora eu quero reverter o lado da pergunta. O que que você daria como dica para os professores? Depois eu vou querer ouvir a opinião do Davi também, mas professores, pô, tem uma galera ali querendo aprender jogos e às vezes você sente, ou você como professora, você teve algum aprendizado que aquilo mudou a sua forma de ensinar. Qual seria a dica que você daria para os professores? Cara, a minha dica, eu acho que é do mundo perfeito, que é o seguinte, eu acho essencial que um professor de jogos tenha trabalhado na indústria em algum momento. E eu sei que isso é o mundo ideal,
E é muito difícil. Eu fico imaginando eu hoje, como game designer, 8 horas por dia e tal, ainda ter que dar aula de noite, por exemplo, seria super desgastante. Mas eu acho que eu me tornaria uma professora melhor hoje do que eu fui antes. Por estar dentro da indústria dessa forma, dentro de uma empresa, aprendendo melhor como as coisas funcionam, de outra forma, eu acho que eu ia conseguir passar para os meus alunos algo muito mais próximo da realidade da indústria, né? Que quando tu não está trabalhando dentro dela, tu pode ter uma visão e ela pode ser muito aproximada, mas talvez ela não seja tão exata, né? Mas eu entendo que eu falar isso para um professor de jogos e tal é muito difícil porque, pô, tu vai estar trabalhando numa empresa de certa forma e dando aula, é desgastante, né? Mas eu acho que isso seria o mundo ideal, assim, ou pelo menos assim, fica mais próximo de alguém que trabalha na indústria, alguma coisa nesse sentido, assim, porque eu acho que ajudaria bastante, assim, tu ia enriquecer muito mais do que já é, né? Mas tu ia enriquecer muito mais do que tu estaria passando para os teus alunos, né? Isso é uma coisa que e não é uma crítica aos meus professores, mas eu acho que na minha época, eu senti falta de ter um ou mais professores, eu acho que eu tinha um só, que trabalhava com desenvolvimento de jogos. Mas eu tinha, sei lá, 10 professores e era um, sabe? Então eu acho que a dica que eu daria, assim, tenha trabalhado na indústria, ou esteja muito próximo de alguém que está trabalhando, para tu poder passar um conhecimento ainda mais rico para os teus alunos, seja de como entrar na indústria de jogos em alguma empresa, ou como construir, né? Como tu fazer um caminho para chegar lá. Eu gosto muito desse ponto, Fábio. Como você falou, né? Também é foda você, porra, é, vai achar um emprego e trabalhar de dia e de noite dar aula. O Quintana faz isso e ele cansa às vezes, eu sei como é cansativo para ele. Mas você falou um ponto muito legal no final, que é, pô, se você não consegue, porque você não tem interesse também, você prefere estar na parte mais teórica mesmo, na parte acadêmica, traz pessoas da indústria mais para perto, assim. Como eu falei, eu fiz design, não fiz faculdade de jogos, mas dentro da minha grade teve algumas aulas de jogos e eu pude ter pessoas da indústria ali, e ali foi onde me mudou o meu conhecimento. E aí eu também no meu intercâmbio eu fiz jogos literalmente e também, ainda mesmo dentro da faculdade que era de jogos, com professores que trabalhavam em jogos, eles traziam sempre outros professores, pessoas que estavam na indústria naquele momento. E eu até falo, né, que no final da minha carreira eu quero me tornar professor, mas eu quero me tornar professor só depois de ter aprendido muita coisa na indústria e ainda assim manter laços com a indústria e continuar com isso, né? Mas, Batista, qual é a sua dica, sugestão para professores que estão trabalhando em jogos? O que é que você diria? Pô, faz isso pelos alunos. Uhum. Meu, concordo 100% aí com o que vocês falaram, com o que o Fábio falou. Muito isso, fui muito privilegiado na época que eu fiz faculdade de ter aula com o Quintana e, tipo, acho que dos professores que eu tive aula, 2/3 ou estavam ativos na indústria ou trabalharam nela em algum momento e tinham uma visão mais por dentro, assim, para conseguir passar para os alunos. Então, isso foi uma troca muito rica da minha experiência lá. E, claro, é aquilo, o professor vai passar de um nível superficial dentro do tempo que ele tem, e aí cabe a você, aluno, no tempo que você tem disponível, você ir lá, perguntar, se dispor também, porque tem muita informação que eu tirei do Quintana de outros professores que foi iniciativa minha de ir lá encher o saco e entender o que ele quis dizer com aquilo, como que faz, enfim, como foi esse processo para ele. Mas eu acho que para os professores, eu não sei se é para o professor em si, mas ele está dentro desse ciclo, né? Que é da faculdade. Eu sinto que, mesmo você passando esse conteúdo, né? Ensinando o desenvolvimento do jogo em si, eu acho que os professores como um todo, né? Nas suas respectivas áreas e em conjunto, seria muito legal se houvesse um esforço em conjunto de pegar essas matérias e entender o que cada aluno é mais específico e tal, e ajudar a montar mais portfólios específicos, né? Então, se eu sou GD,
né? Eu tenho um professor de ED, eu gostaria muito, tipo, o Quintana fez isso, então ele sai um pouco disso, mas gostaria muito que ele me mostrasse como que eu faço o meu portfólio para valorizar o meu trabalho como GD e como que eu me porto para as empresas. Ou se eu sou artista e eu estou tendo aula de arte, com algum professor que é artista e está na área ou já trabalhou, me explicar como é esse processo, né? Tipo, você ter mais não diria um guia, mas mais uma referência, sabe? Tipo, do próprio portfólio dele, essa parte de portfólio em si eu ainda sinto que é muito fraca e que falta mais referências e coisas de tipo, tá, eu posso fazer um jogo, mas tem alguma forma melhor de eu dispor ele para um recrutador ver? Eu coloco o jogo só, ou tipo, eu crio uma paginazinha ali num Wix da vida, ou eu coloco no meu LinkedIn, eu coloco descrição, enfim, como eu faço para, sabe, para ser visto? Total. Eu acho que isso seria uma coisa legal dos professores colocarem mais junto com o conhecimento de fazer o jogo em si, que já é muita coisa. Querendo ou não, não adianta nada você fazer tudo isso e não ser visto, né? Tive amigos e pessoas que fizeram jogos sensacionais, mas por conta dessa dificuldade de networking ou de não conseguir mostrar da melhor forma o jogo, acabou que não foi tão bem aproveitado quanto poderia ser um projeto super legal, sabe? E outros projetos que estavam legais, mas não estavam tão bem produzidos assim, mas a galera tinha uma desenvoltura maior e soube usar as redes a seu favor, foi muito mais bem avaliado, foi mais para frente, a pessoa está trabalhando, enfim. Então, acho que trazer um pouco dessa noção de portfólio mais a fundo mesmo, porque às vezes as pessoas erram e nem sabem que estão errando, sabe? Então, ter essa instrução ajudaria. Bom, gente, vamos lá. Vamos seguindo nossa pauta. Vamos contar uma historinha aqui, né? No final das contas, vocês aí foram lá e terminaram a faculdade de vocês, entregaram os TCCs, os projetos finais e se formaram, né? Diplominha na mão e tudo mais. E aí eu queria ouvir um pouco da história de vocês, de como vocês passaram desse ponto que é o fim da faculdade para o mercado de trabalho, como é que foi, né? Como é que foi essa transição e o que vocês acham disso, né? Como é que é para conseguir um emprego pós-término da faculdade. Fábio, como é que foi para você? Terminou a faculdade, o que rolou? Bom, quando eu estava terminando a faculdade, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa empresa aqui do Rio Grande do Sul, que eles trabalhavam com gamificação, né? Foi a oportunidade que eu tive para ficar perto de jogos na época, e eu entrei para fazer 3D naquela época. Não era necessariamente o que eu queria, mas era uma oportunidade que eu tinha de ficar próximo da indústria e tentando ver mais ou menos o que eu queria. Porque eu confesso que quando eu saí da faculdade, eu não tinha certeza exatamente se eu queria game design, se eu queria programação, se eu queria arte. Arte 2D eu sabia que não, porque não era muito boa, já era claro demais para mim. Mas 3D era uma coisa que eu mandava bem e tal, daí eu pensei, pode ser uma oportunidade e tal. E aí eu acabei aceitando o trabalho e fui. E eu confesso que eu demorei um pouco para me encontrar enquanto game designer, assim, porque eu sempre fui muito curiosa com programação e com 3D também. Então eu meio que ficava permeando essas áreas, assim, nos empregos que eu fui atuando, né? Aí depois eu fiquei 2 anos, acho que foi uns 2 anos trabalhando como game developer, né? Antes disso, eu fui professora e tal, eu fiz mestrado, então eu consegui um emprego como professora ali de jogos. E aí depois eu acabei como game developer numa empresa, mas eu meio que sabia que não era muito a minha vibe, assim, eu tava tipo, eu acho que não é isso. E aí eu fui fazer eu fiz um MBA para lembrar um pouco do game design e comecei a estudar isso um pouco mais, assim. Até para lembrar o que eu tava fazendo, o que eu aprendi na faculdade e tal, já fazia um tempo. E aí eu acabei estudando, e aí eu tive uma oportunidade de fazer alguns freelas como game designer, né? Então eu aproveitava essas oportunidades enquanto eu trabalhava como game developer, né? E aí isso acabou me colocando num lugar onde eu precisava estudar outras coisas, né? Que foi a primeira vez que eu tive contato com jogos free to play, que eu comecei a Sim. estudar um pouco mais dessa área. Então foi quando eu comecei a correr atrás de outras coisas que a faculdade não tinha me entregado necessariamente, porque naquela época acredito que o free to play ele até não estava tão consolidado assim. Então, eu acabei tendo que correr atrás de outras coisas enquanto eu tinha essas oportunidades, né? Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória depois que eu terminei a faculdade, assim. Eu fui permeando por outras áreas até que eu cheguei no game design e pensei, não, é isso que eu quero fazer, é por esse lado que eu vou.
E eu tive que correr atrás de algumas coisas, sim, depois que eu terminei a faculdade, né? Assim como a gente falou aqui algumas vezes, a faculdade às vezes te dá uma base, mas eu acredito muito que tu tem que correr atrás de outras coisas também para acompanhar a indústria, né? Então eu tive que aprender muitas coisas sobre mobile, eu tive que aprender coisas sobre free to play e correndo atrás. E nesse caminho eu tive um mentor ótimo que se chama Pietro Amaral, que me ajudou bastante. Que fase. E você, Batista, como é que foi você? Terminou a faculdade? Qual foi os próximos passos? Cara, então, eu terminei a faculdade, tipo, antes da faculdade, na parte do ensino médio, eu já fazia joguinho, já, tipo, ficava fuçando que nem um maníaco, assim, no meu tempo livre, né? Então, tipo, eu já tava estudando bastante, eu já tava sentindo, tipo, eu não tinha certeza absoluta ainda, porque também sou um pouco explorador igual a Fábio, mas eu já tava, tipo, assim, tá ligado? Pisando ali no game design, tipo, acho que é isso, hein? Mas, tipo, ainda tava meio, não sei. E aí, nesse meio tempo que eu tava, tipo, quase tendo certeza que eu queria game design, mas ainda explorando, eu já tinha um background de produção musical, né? E aí eu já tinha um conhecimento de produção musical, eu já fazia fora games, assim, só fazia música mesmo. Aí eu aproveitei esse conhecimento para fazer coisa com games. Então, foi uma forma que eu consegui de fazer muito network, conhecer muita gente. E aí foi a primeira forma que eu ganhei dinheiro, né? Eu fiz alguns sons e músicas para jogos indie aleatórios aí. E aí, com esse conhecimento e esses freelas que eu acabei pisando muito em game design, assim, de tipo, pisando de vendo como que era e acompanhando dos jogos que eu tava fazendo música e me interessando muito mais do que pela música que eu tava fazendo, né? E então eu comecei a, tipo, eu já tava estudando, mas aí vendo, assim, enquanto eu fazia as músicas, vendo o que a galera de game design tava fazendo, eu falei, tipo, acho que aqui eu encaixo muito mais. Aí eu comecei tendo essa certeza, eu comecei a aplicar, mandei currículo para todos os estúdios aí do Brasil e fora. Boa. Fui ignorado por muitos, várias vezes, porque eu sou bastante insistente, então mandei várias vezes. E aí foi um processo de, tipo assim, eu terminei no final de 2020, eu entrei full time, assim, saindo desses freela de sound para ir para game design full time foi em julho de 2021. E aí foi isso, aí eu fui full time, né? Antes eu fazia só esses freelas de som. E aí é isso, como a Fabi falou, eu corri muito atrás, assim, eu era irritantemente insistente, então eu mandei muito currículo muitas vezes, e aí nesse tempo o que eu conseguia colher de feedback das empresas e tal, eu pegava, porque é o que eu falei antes, muitas vezes você tá errando e não sabe por quê. E aí as empresas que tiveram bom grado de dar um feedback ali, de me mostrar o que eu estava fazendo de errado no teste, ou enfim, no meu processo, no meu portfólio, eu fui ajustando conforme os testes, e aí chegou o ponto onde estava bom o suficiente, aí eu comecei com game design e, tipo, a partir do momento que eu comecei, eu tive certeza que era a parada que eu me encontrei ali mesmo, então nunca mais mudei de área nem nada. Porra, que legal, que legal. É, gente, e aí depois que vocês entraram nos trabalhos, eu queria perguntar, tipo, qual é a sensação que o que eu aprendi na faculdade, ele me trouxe conhecimentos práticos no dia a dia, ou foi o dia a dia que me conectou com a faculdade? Eu acho, da minha experiência, assim, foi um pouco dos dois. Eu acho que tem muito do que você se identifica, né? Porque, querendo ou não, é uma quantidade de conteúdo e coisas para você reter muito grande e uma quantidade pequena de tempo, no meu caso, que foram 2 anos só, né? Então, para uma pessoa que era mais leiga em algumas áreas ali do game, grande parte delas, como eu, foi muita coisa para reter. Então, o que eu valorizava mais foi o que eu dei mais atenção e estudei mais. E se traduziu bastante, tipo, foram conteúdos úteis parte deles, para não se sentir tão perdido. E aí, a partir do momento que a prática aconteceu, eu consegui entender muito mais conceitos e coisas que foram passados para mim na faculdade que muitos deles passaram batidos ou coisas que de outras áreas que eu não dei muita atenção porque não era o meu foco, eu consegui ver acontecendo no processo de trabalho mesmo ali na empresa, né? E conseguir entender e valorizar mais esse processo. Eu acho que na faculdade foi uma introdução e aí, vendo eu consegui valorizar mais o que estavam falando na faculdade que não ficou tão claro para mim. Foi meio que isso, um pouco da minha experiência. Sabe? Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Como a faculdade ela me entregou uma visão ampla de várias áreas, né? Ela me entregou um pouco de animação, ela me entregou um pouco de programação, ela me entregou um pouco de gestão de projeto, mas bem pouco. São coisas que eu percebo que no dia a dia elas fazem diferença, assim, de tu entender um pouco mais a parte do programador, um pouco de lógica também, querendo ou não, no game design, às vezes a gente tem que pensar
por esse viés também. Então, eu acho que ter essa visão ampla, mesmo que seja muito básica das outras áreas, no dia a dia te ajudam bastante, assim. Talvez elas fiquem bem intrínsecas, assim, mas eu acredito que elas fazem a diferença no dia a dia de trabalho, assim. Bom demais. Vocês se formaram na faculdade de jogos e a minha pergunta é: vocês fariam pós-graduação? E se vocês, a resposta for sim, vocês imaginam que seria numa faculdade de jogos? Eu acho que no Brasil talvez a gente não tenha uma pós-graduação só para jogos, ou vocês já trariam um foco maior? E até vou explorar mais um pouco esse ponto. Por que você faria a pós-graduação, né? Porque tem gente que quer fazer a pós-graduação para ter um mestrado ali no currículo, outros por outros sentidos. Fábio, você faria pós-graduação? Se sim, por quê? É, eu acho que depende da pós-graduação, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar bastante. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei 6 meses parada, depois eu entrei no mestrado. Eu fiz o mestrado de indústria criativa. É, Me ajudou bastante, eu gostei bastante. Não foi direcionado a jogos na época. Eu desenvolvi um aplicativo para scout de vôlei, bem off de jogos, assim, mais ou menos. Caraca, que interessante. Mas foi uma experiência bem legal, assim, eu testei em campo, eu desenvolvi o aplicativo, programei e tal, eu testei ele no campo de jogo, com profissionais e tal, foi uma experiência bem legal de ter feito. Mas eu acho que hoje dependeria muito, assim, do que eu estaria pensando para além da minha carreira, assim. Quando eu fiz um MBA em Game Design em 2019, foi para relembrar um pouco do game design que eu acredito que eu tinha perdido desde a faculdade de quando eu me formei, né? E me ajudou bastante, mas hoje eu não sei se dependeria muito assim do curso. Eu não sei se no Brasil teria alguma coisa e aí teria que procurar fora, assim. Davi, você faria uma pós-graduação? Essa é uma pergunta complexa, assim. Eu acho que é um pouco situacional. Eu penso em fazer para ter noções de outras coisas. Eu já pensei sobre fazer, já fui atrás, inclusive, mas ficou por isso mesmo, não dei continuidade, porque eu gostaria muito de fazer uma pós-graduação 100% focada em game, porque eu vejo muito valor em outras coisas, mas eu quero me especializar em game e é a parada que eu gosto de estudar. Eu tenho vontade de fazer pós-graduação porque eu sou aquele vulgo nerdola que gosta de ler coisa acadêmica também. Então, tipo, eu sinto que seria uma forma de me conectar com isso muito mais fácil, com menos fricção, porque você, né, entra mais na parte acadêmica da coisa e eu sinto que tem muita coisa boa, tipo, para estudar, enfim, que eu não entro muito por estar mais ativo na parte prática da indústria, mas eu acho que se eu fizesse pós-graduação teria que ser fora para achar uma coisa muito mais específica de games e game design e para valorizar e entender, eu acho que eu faria mais para estudar e entender essa parte acadêmica da coisa mesmo e entrar de cabeça nisso, eu acho que tem bastante valor aí, mas não agora. Acho que vai ser uma coisa para mim no futuro, com certeza. John, você, você faria uma pós-graduação? Você não estudou necessariamente jogos, né? Você faria uma pós-graduação em jogos e até, tipo, qual é a sua opinião sobre pós-graduação? Tipo, você acha necessário ter fazer uma pós-graduação para continuar no mundo de jogos? Legal. Obrigado por direcionar essa pergunta a mim. Eu acho que eu tô na mesma parada que o Davi, eu posso dizer, sabe? Eu já pesquisei, eu já dei uma olhada, mas nada ainda me brilhou os olhos ao ponto de eu achar que vale a pena, sabe? Não é por causa de tempo, mas sim, eu não sei, não consigo enxergar nenhum curso que eu veja ainda, talvez eu pesquisei pouco o suficiente, mas que realmente faça valer a pena, né? Assim como o Davi comentou, se eu fosse fazer alguma coisa, tinha que ser muito especificamente para desenvolvimento de jogos, que eu não sei se é tão fácil de achar aqui no Brasil, né? Pelo menos com valores que cabam no meu bolso, pode-se dizer assim, né? Até em questão de grade, o que que a gente está falando ali. Eu já fiz, como a gente comentou, eu já fiz alguns outros cursos online, né? Alguns pequenos cursos EADs online de desenvolvimento de jogos, dado que eu não tive esse background na faculdade, eu tentei aprender de outras maneiras. E
foi bom para mim. Mas eu sinto que o que eu aprendi no trabalho e batendo a cabeça e vendo outras pessoas fazendo é o que a graduação vai me ensinar e muito até do que a pós-graduação tenta discorrer, dessas que eu olhei as grades curriculares. Então eu diria para você que eu não saberia dizer, mas se fosse para rolar, seria mais para frente. Hoje eu não tenho a pretensão de ser professor. Eu acho que eu gostaria de me manter na área como profissional e trabalhando como o CLT ou o PJ da vida nos estúdios e tudo mais, não indo para a área acadêmica. Então eu não me vejo nos próximos, sei lá, 1 ano, 2 anos, fazendo algo. Só se realmente surgir algo muito interessante que me brilhe os olhos. E você, Pedro? Eu faria sim, mas eu acho que o meu foco não seria necessariamente sim, uma pós-graduação com foco em jogos. Seguindo a minha história acadêmica, eu gostaria de continuar focando em um estudo específico com a minha pesquisa voltada a jogos. Então, quando eu fizer uma pós-graduação, que é algo que está nos meus planos, é para aprofundar o meu estudo em jogo. Eu não quero fazer por título, já tive a oportunidade de fazer só pelo título e não me interessa. Uhum, É para realmente, tipo, cara, hoje eu entendo a área que eu quero trabalhar, eu entendo a profissão que eu quero trabalhar e eu entendo como eu quero desenvolver ela. Eu acho que a leitura, ela me traz um conhecimento, mas ela chega no momento que é necessário o debate, é necessário a discussão. E é isso que uma pós-graduação vai trazer. Vai trazer a oportunidade de debate com outras pessoas, vai trazer a oportunidade de você pesquisar sobre aquele assunto especificamente. E quando eu falo debate, né, é um debate focado naquele assunto que você está trazendo, com um estudo específico. Eu penso especificamente em olhar para a psicologia, no comportamento humano e como isso afeta o game design. É um conteúdo que você consegue achar bastante conteúdo, bastante coisa escrita, mas o estudo ele precisa ser mais aprofundado e eu quero trabalhar, pensar um pouco nesse cenário, assim. Então, sim, eu faria, não por agora, mas quero fazer, até porque, como eu falei, no final eu quero terminar como professor, quando eu estiver lá com meus 200 anos sendo professor. A expectativa de vida é por aí. É isso, pô. Tá chegando os robôs aí, ó, os nanomachines. Vão manter a gente vivo até lá e dá tempo. Legal. Gente, vamos lá. Nossa última perguntinha, nossa clássica perguntinha do GD de bolso. Eu queria ouvir de vocês, nossos convidados, dicas de joguinhos que vocês acham que as pessoas deveriam jogar, para a gente começar a falar da parte legal da profissão, né? Então, joguinhos que vocês acham que as pessoas deveriam jogar, tanto que porque a pessoa vai talvez aprender com o jogo de alguma maneira, ou só porque o joguinho é muito legal mesmo e você tá querendo fazer a galera jogar. E também profissionais da área. Outros profissionais que vocês acham que as pessoas deveriam seguir de alguma maneira para aprender um pouco mais sobre game design, aprender sobre faculdades de desenvolvimento de jogos, ou mesmo para seguir, para aprender mais sobre tudo na vida e tudo mais. Então, vamos lá. Ordem alfabética de novo. Davi, dica de joguinho e de profissional. Claro, se você lembrar de algum profissional, né? Porque senão, tá tranquilo. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou. Pode ser mais de um jogo? Por favor, por favor. É o que eu mais quero. Eu Tá. já tô com a caixinha aberta aqui para wishlist. Tá, um deles tem só no It, mas é um que ele é um jogo, que é um jogo mesmo, mas ele tem um teor educacional, assim. Vocês já devem, o pessoal que acompanha o podcast deve conhecer aí o Mark Brown do Game Maker's Toolkit. Uhum. Ele tem um jogo, para quem não conhece, no itch.io dele, é Game Maker's Toolkit o nome do itch.io, chama Platformer Toolkit. É um jogo bem legal e educacional, onde você consegue. Ele mostra do que se caracteriza um character controller de um jogo de plataforma. E aí, conforme você vai andando pelo jogo, você desbloqueia os parâmetros dele. Então, aceleração, gravidade, fricção, atrito, enfim, tudo que tem dentro do personagem, né? E aí você consegue mexer com os parâmetros dentro do jogo, e aí você precisa mexer nesses parâmetros para conseguir fazer pular nas plataformas, enfim, Sim. completar a fase. E eu acho que, puta, muito legal o conceito de educar e ao mesmo tempo é um jogo, então você tem que mexer mesmo para conseguir terminar o jogo, é legal, é divertido. E o outro jogo que não tem nada de educacional, eu só tô jogando e tô me divertindo bastante, eu não sei falar o nome, então, perdão aí, mas chama, eu não sei se é Casey, Kazé, sei lá, Casey and the Wild Masks.
a galera brasileira que fez aí, e é Sim, um jogo de plataforma bem polidinho, bem legal também. Tô me divertindo bastante, acho legal essa parada das máscaras que elas apresentam mecânicas e você já meio que espera isso delas. Eu achei uma sacada inteligente, falando de design assim, tipo, é simples, mas é um negócio bacana porque o jogador já fica pronto para a próxima mecânica quando ele vê uma máscara. Então, esses dois jogos aí são minha recomendação. E tem o profissional também, né? Verdade. É, tá, deixa eu pensar aqui. Eu tenho um canal no YouTube, é gringo também, mas eu descobri ele recentemente. E eu acho que ele é bem menos famoso que o Game Maker's Toolkit, então, tipo, não é um brasileiro, mas acho que vale a recomendação, que é o Design Doc. Não sei se vocês conhecem. legal, tô ligado. E eu, tipo assim, já tinha visto um vídeo dele, mas passou super batido. Essa semana apareceu de sugestão pra mim. Muito legal, meio que a mesma pegada do Game Maker's Toolkit do Mark Brown, mas um pouquinho diferente. E pô, uma pílula do conhecimento aí pra quem é game designer e quer consumir conteúdo disso. Vale a pena conferir. Design Doc. É isso. Boa, cara, valeu, muito bom. E esse jogo do Case and the Wild Mask é muito bom, é o melhor Donkey Kong brasileiro. É muito bom. Exato. Fabi, conta aí. Beleza, vamos lá. Eu vou indicar um jogo que eu comecei a jogar esse final de semana e eu gostei bastante, que é Dodgeball. É um jogo de queimada, não sei se vocês estão ligados. É Uhum, muito bom, é um sim, jogo sim. É brasileiro exato. também. Aham. Eu tenho quase certeza que tem um gaúcho naquele jogo, porque eu vi um bar, entendeu? Tem uma hora o personagem fala bar, eu tenho certeza que tem um gaúcho no desenvolvimento daquele jogo. Só por esse detalhe. É um jogo bem redondinho, assim. Eu tô bem no começo dele, mas tu já consegue perceber muito bem a personalidade dos personagens, o pacing dele é bem gostosinho e tal, então eu tô gostando bastante de jogar ele. É o jogo que eu tô no momento. E aí, indicar profissionais, eu diria três profissionais. Primeiro, Pietro Amaral, aprendam com ele, ele é um gênio, Sabe tudo. sabe tudo. Uhum. Para quem não Ah, sabe, pronto. quando eu estava fazendo entrevista na TEPS, eu não tinha passado ainda, não tinha acontecido nada, eu enchi o saco do Pietro no LinkedIn, entendeu? Para ele me dar dicas. E Aí, ele me pô. ajudava. Uma pessoa incrível, Pietro Amaral. Outras duas pessoas que eu diria o Felipe Dalmolin, eu sou muito fã dele, eu gosto muito dos artigos que ele traz e dos jogos que ele desenvolveu, sou bastante fã dele, acompanho ele já faz um tempo. E vou indicar uma guria, e aí eu não sei se eu vou pronunciar exatamente o nome dela, mas é Alexia Mandeville. Ela é Nossa, ela é gringa, top. Já conversei com ela. eu também. Ai, eu fiquei tri emocionada. A gente trocou ideia no Twitter. Ela, acho Sim, ela que é muito legal. eu não sei se é tão recente assim, não me lembro, mas ela abriu uma empresa agora e tal. E ela tem conteúdos bem legais, assim, eu gosto de seguir ela e sempre ver o que ela anda comentando, assim. Então é uma outra dica que eu tenho. Eu tenho mais uma que a Fabi me lembrou, que é sobre a Alexia também. É um jogo que a Alexia trabalhou, que eu joguei para celular, que é o Chief Emoji Officer. É para Android ou iOS, não sei se a Fabi jogou. É da Alexia que fez com o sócio dela na Bodeville, que é a empresa nova dela. E é muito legal, é um jogo meio de narrativa, tá ligado? Meio novel, assim, onde é uma premissa que você precisa virar CEO de uma empresa e você só pode responder as pessoas da empresa, tipo, meio que se fosse um Slack o jogo, né? Você só pode responder as pessoas no Slack da empresa com emojis. E aí, dependendo das ações que você faz, você libera emojis. É uma experiência bem, bem inusitada, assim. Eu achei muito criativa a forma de desenvolver a narrativa com emojis e muito complexo ao mesmo tempo sendo simples, sabe? Um baita premissa, muito legal, recomendo. O jogo é baratinho também, sei lá, é R$ 10. E tem vários finais, enfim, vale muito a pena aí. É, E é isso, eu me estiquei aqui, mas vale a pena conferir esse jogo, é diferente. Foda, muito foda, gente. Gente, muito obrigado pelo papo. Eu acho que quem estava em dúvida se queria fazer faculdade ou não, tá respondido. Agora, toda vez que alguém perguntar para mim, John, devo fazer faculdade de engenharia, eu vou mandar o link direto, falar, ó, ouça a Fabi e o Davi, eles vão te dar a resposta. E muito obrigado, participantes, aí, pelo papo. Queria deixar aberto aqui para vocês se divulgarem, para vocês falarem o que vocês quiserem. Muito obrigado novamente. Ao contrário, agora vamos lá, Fabi, deixa o seu tchau. De novo, então, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Eu sou muito fã desse podcast.
Estou muito feliz de estar dentro do podcast agora, entendeu? Inception. Exato, fiquei bem feliz. E é isso, eu acho que o trabalho que vocês fazem, ele é incrível. Ajuda muito as pessoas, todo mundo que vem conversar comigo, como é que eu entro na indústria e tal, não sei o quê. Eu sempre mando o link do podcast de vocês, eu acho que o conteúdo ele é ótimo, vocês trazem pessoas incríveis e ajuda muito as pessoas que querem entrar na indústria ou que têm dúvidas. Eu acho que aqui vocês conseguiram transmitir um caminho para que a pessoa consiga exercer a profissão que ela quiser dentro da indústria de jogos e eu acho que é um trabalho incrível mesmo. Parabéns para vocês dois e obrigada. É isso. Fabi, divulga o joguinho que você está trabalhando agora. Vou indicar, então, um jogo que eu e Pietro trabalhamos, quando a gente trabalhava junto, o Dino Quest 2. É um jogo sobre dinossauros. E é isso. Maravilha, maravilha. Baixem lá, joguinho da Taps Top. Muito legal. Davi, também, cara, muito obrigado. Divulgam mais. Tô ligado que você é o nosso influencer da noite aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua jornada e, claro, divulgar o joguinho que você tá trabalhando, se é que você pode, né? Aham. Volta mais aí. Não, beleza. Fechou. Pô, de novo, também queria agradecer e também, assim como a Fábio, eu ouço o podcast e também, tipo, já comentava e acompanhava vocês de antes, tipo, tenho acompanhado, continuo acompanhando, sou muito fã, acho que, assim, eu me inspiro muito em vocês e outras pessoas aqui no Brasil que têm democratizado o acesso ao conteúdo de jogos voltado para o desenvolvimento, e eu acho que vocês motivam muita gente a fazer coisa muito legal e mostrar que não é impossível e tal, então, pô, parabéns pelo trabalho também. E é isso, eu faço conteúdo também, e assim como o Joãozeira e o Pietro, e vocês me acham aí nas redes sociais com Baptista, com X, e eu falo bastante de game design, e assim como o GD de bolsa, eu tento mostrar que é possível trabalhar e dar dicas e coisas que são úteis aí para quem se interessa na área. E eu tô trabalhando no Razek, que é o jogo que ainda não lançou da Domativa, que é um MMORPG mobile. Então já tem no Instagram aí Razek Game, e se vocês Foda. seguirem o Razek ou a Domativa, vocês vão acompanhar. Novidades em breve aí e fiquem ligados. Valeu aí. Pô, tamo junto. Muito obrigado, gente, por participarem. E, claro, também, muito obrigado, Pietrão. Valeu pelo papo. Valeu, galera. Como sempre, foi incrível ouvir vocês. A Fabi enchendo meu saco mais uma vez. Sempre. Mas, não, foi muito bom trazer vocês. Eu acho que, como o John falou, quem tiver em dúvida de, pô, será que eu devo ou não fazer uma faculdade de jogos? Com certeza eu indicaria o episódio. Se bem que eu sempre me pergunto alguma coisa, agora eu já puxo um episódio da Cartola, né? Total. Mas é isso, eu indicaria o episódio. Eu agradeço muito a participação, o que vocês falaram. Eu acho que foi bem esclarecedor para quem estava em dúvida, e foi legal que a gente trouxe o lado do estudante e também o lado de quem em algum momento foi professora, né? O que foi bem importante para a gente. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. John, e Uhum. se você fosse receber na sua prova uma nota de 0 a 5, que nota você dava para o GD? Bom, para você dar nota para o GD de bolsa e tentar divulgar, tentar não, e ajudar a gente a divulgar mais esse conteúdo e os outros conteúdos que a gente está fazendo online por aí, é só você entrar no Spotify e dar uma estrelinha lá. Agora também tem um campo onde você pode deixar um comentário e tudo mais pra gente. E aí, se você quiser deixar, dependendo, a gente lê aqui o seu comentário nos próximos episódios. E claro, se você quiser ouvir mais sobre o GD de Bolso, só procurar a gente nas outras plataformas de streaming, como o Google Podcasts, do Spotify, o Apple Podcasts, ou qualquer outro agregador de podcast, como Game Design de Bolso. Lá tem esse e outros episódios. E nas redes sociais, para você saber tudo que está saindo de mais novinho, é só procurar a gente por @GD de Bolso no Instagram e no Twitter. E a gente bate um papo lá. Gente, muito obrigado pelo papo. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá? Falou.